Sejam bem-vindos novamente em mais um momento em que nós abordaremos temas relevantes para a educação, para o conhecimento de um modo geral. Hoje eu irei falar sobre a teologia indígena e a teologia do europeu, do colonizador que chegou aqui no Brasil em 1500. Bem, para início de conversa, nós precisamos ter algum conhecimento da América antes mesmo do europeu, do português e do espanhol chegar aqui. A América não era um país ou um continente desabitado. Pelo contrário, já havia uma enorme população em toda a América. Os primeiros habitantes da América teriam chegado por volta de 15 mil anos atrás e vieram da Ásia em 3 ondas migratórias diferentes. Então, alguns estudos indicam que eles chegaram aqui, os habitantes aqui da América, antes da descoberta, teriam chegado aqui há cerca de 15 mil anos atrás. Mas essa data é controversa, porque já existem estudos dizendo que esse tempo é muito maior. Existem alguns estudos que já afirmam que são 20 mil anos e até mais tempo. Então, quando o europeu chegou aqui, já havia civilizações complexas, com sistemas complexos, com comunidades, com tribos, com línguas e com culturas diferentes. Portanto, a América, ela não era desabitada, ela tinha os seus habitantes. E também não teriam sido os portugueses ou os europeus a chegarem aqui na América. Oficialmente falando, Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil e descobriu, entre aspas, a América, né? Descobriu o Brasil. Mas é uma forma de falar do senso comum. Por quê? Esse continente americano, já havia sido descoberto, ele não era conhecido. Só que anteriormente ao século XVI, ao século XV, as nações europeias elas não tinham interesse de descobrir novas terras e colonizar. O interesse deles era apenas manter o comércio com as Índias. Portanto, até mesmo os chineses já teriam passado aqui anteriormente aos portugueses. Então, a terra pertencia aos índios, que na verdade também não teriam esse nome índios. O nome índios é uma referência à Índia, porque os portugueses, pensando que haviam chegado na Índia, chamaram os habitantes do Brasil, aqui do continente, de índios. Na verdade, o correto seria chamá-los de nativos, não de índios, porque eles não têm nada a ver com Índia, né? Mas o que acontece? A população aqui daquilo que nós chamamos hoje de Brasil, propriamente dito, era aproximadamente 3 milhões de habitantes. Mas esse número também ele é controverso, porque existem estudos também dizendo que eram 5, outros dizendo que são 8, outros dizendo que são 10 milhões de habitantes. Este número de 3 milhões de habitantes é o número oficial da FUNAI, porém os estudiosos acreditam que a população era muito maior do que esses 3 milhões de habitantes. Entre mais de 1000 povos diferentes, então havia
mais de 3 milhões de habitantes, com mais de 1000 povos diferentes. Então, quando a gente fala índios, a gente não pode imaginar como se todos fossem uma coisa só, como se fosse algo uniforme. Não, existiam mais de 1000 povos, 1000 sociedades, 1000 comunidades com línguas diferentes, com sistemas religiosos diferentes, com culturas diferentes. Assim também como as pessoas no senso comum imaginam a África. Quando se fala África, pensa que é algo uniforme, que tudo ali é uma cultura só, um povo só. Não, a África é dividida em várias nações, é dividida em vários povos, em várias etnias. Assim também eram os índios aqui no Brasil. Existiam mais de 1000 povos diferentes. 2 milhões, de acordo com os estudos, poderia e provavelmente seria, ou é um número bem maior do que esses 2 milhões, mas oficialmente falando, 2 milhões se estabeleceram no litoral e 1 milhão no interior do país, que até então não era Brasil, né, no interior do continente. E havia línguas diversas. Por exemplo, havia a classificação das tribos dos índios de acordo com a língua que eles utilizavam. Por exemplo, o tupi. As tribos que falavam o tupi eram Tamoio, Guarani, Tupiniquins, Tabajara. Essas línguas elas se encontravam na parte litorânea, ou seja, são aqueles povos que os europeus primeiro tiveram contatos. Então, foi com a língua tupi que os primeiros europeus ali tiveram contato com os índios, porque eles habitavam na parte litorânea do Brasil. Eles caçavam, pescavam e coletavam frutas. Também nós temos o ramo linguístico do Macro-G. As tribos que se destacam desse ramo linguístico são os Timbira, Aimoré, Goitacás, Carijó, Carajá, Bororó, Botocudo, e viviam nas nascentes e nos córregos, nos rios, nascente dos córregos e dos rios. Eles caçavam frutas, raízes, caçavam animais diversos e habitavam no Planalto Central. Os Aruac, as principais tribos dessa língua eram Aruã, Pareci, Cunibó, Guaná e Terena. Eles habitavam a Amazônia e a ilha de Marajó. A principal atividade deles eram o artesanato e a cerâmica. Também o Caribe, as principais tribos eram os Atroari, Vaimi, e eles eram agressivos e antropofágicos. Quando eles derrotavam seus inimigos, eles comiam, praticavam a antropofagia, comiam os inimigos. Na concepção deles, o ato de comer os inimigos, eles acreditavam que eles estavam se apoderando das qualidades que o adversário derrotado tinha, a valentia, a coragem dos adversários. Então eles habitavam o Amapá e Roraima. A divisão sexual do trabalho era da seguinte forma: aos homens cabiam as tarefas de esforço intenso, como o preparo da terra, a construção das ocas e a caça. Já as mulheres, além de dar à luz e cuidar das crianças, semeavam, colhiam, teciam, entre outras coisas. Os casamentos serviam para estabelecer aliança entre aldeias e firmar laços de parentesco. O Morubixaba era um chefe temporal. Em torno dele se reunia o pajé ou xamã e desempenhava um papel mágico ou religioso. Eu vou falar com vocês agora um pouquinho das crenças e das religiões indígenas
antes do descobrimento. Suas crenças tinham um papel importante na vida das tribos. Eles participavam de diversos rituais mágicos sagrados, relacionados ao plantio, à caça, à guerra, ao casamento, ao luto e à antropofagia. Então eles celebravam todos esses acontecimentos. Os tupi-guaranis acreditavam em duas entidades, Monã e Maíra, identificados com a origem do universo. Também havia Tupã, associado à destruição do mundo, que os índios achavam que seria inevitável no futuro e que, além de tudo, já teriam acontecido num passado remoto. Eles acreditavam na vida após a morte. Com a chegada do europeu, o português e o espanhol, veio também a religião, a teologia cristã, a teologia católica, a teologia do homem pecador. De acordo com a teologia cristã, o homem é um ser pecador. E eles trouxeram essa noção do pecado para os índios. A queda e a separação do homem de Deus. Então, na teologia cristã, vai dizer que o homem, o primeiro casal, teria desobedecido a ordem de Deus ali no Éden, foram expulsos, receberam a maldição pela desobediência, e que teria dor e sofrimento, e que com o suor do seu rosto teria que ganhar o sustento da sua vida. Então essa era a concepção, era a ideia, era a base da doutrina cristã que os portugueses trouxeram para cá. O inferno, que é algo corrente na teologia católica, cristã, ele não fazia parte da religião indígena. Eles não tinham noção da palavra, do que seria inferno. O sofrimento do homem após a expulsão do paraíso também, eles não entendiam isso, eles não era essa concepção que eles tinham de vida, ter que sofrer. Não, para ganhar a vida com o suor do rosto e com o sofrimento, era algo que os índios não tinham essa concepção, era apenas uma concepção europeia, católica, cristã. Então, ao chegar aqui, os europeus, os portugueses, eles quiseram implantar a sua religião, fazendo com que esta prevalecesse as crenças indígenas. Então, eles trouxeram algumas concepções que intrigaram muito os índios. Como, por exemplo, na teologia indígena, não existia essa noção de pecado, de culpa, de perda de salvação, de ter que sofrer para ganhar a vida. Após cristianizar o velho continente e descobrir o novo continente, a Igreja Católica chegou à conclusão de que o diabo havia se refugiado para cá, no novo continente. Por quê? Com a evangelização de toda a Europa, eles haviam expulsado o demônio da Europa e o demônio teria vindo para esse novo continente. Então eles teriam que vir para cá para evangelizar os índios, para expulsar os demônios daqui também. Então os jesuítas, eles vieram para cá, dentre as muitas coisas e os muitos objetivos que eles tinham em vir para cá, um deles era converter as almas indígenas para expulsar Satã aqui desse continente. O conceito de inferno, porque ao chegar aqui, eles quiseram, os europeus, colocar a religião deles na cabeça dos índios, os índios não aceitavam essa concepção de inferno. Era algo absurdo para eles, essa concepção. Eles também não tinham noção de pecado e nem do homem caído e afastado de Deus. Para o índio, viver era uma dádiva. O homem não precisava sofrer.
Eles não tinham essa ideia de vida relacionada a sofrimento. Eles viviam em perfeita harmonia com a natureza, sem destruir a natureza, apenas utilizando aquilo que a própria natureza fornecia. O índio vivia para ser feliz, para ser livre. Os valores indígenas eram outros. Chega aqui o europeu e vê aquela beleza natural, as riquezas que este continente abrigavam, eles não conseguiam entender por que o índio não valorizava o ouro e a prata, que era o objeto de desejo do europeu. Mas para os índios eles tinham algo muito mais valioso do que o ouro e a prata. Eles tinham a liberdade, eles tinham a natureza. Essa era a riqueza dos índios. E os europeus não aceitavam essa ideia, achavam os índios como se como se agissem como animais, porque não desejavam o ouro e a prata, que era o desejo, a riqueza, o desejo de riqueza que o europeu tinha. E por ter valores diferentes, por ter pensamentos diferentes, por ter uma opinião sobre as divindades diferentes dos europeus, eles achavam que os índios eram ou seriam uma raça inferior, uma raça sem alma, uma raça parecida com animais ou algo que não tem valor. Mas, na verdade, os princípios indígenas é que eram diferentes dos objetivos dos europeus. Eles queriam riqueza, os europeus queriam riqueza, queriam poder, queriam ouro e prata. Os índios queriam viver em liberdade e em plena harmonia com a natureza. Eu termino aqui esse vídeo, eu expus para vocês aqui alguns pontos para vocês refletirem, para vocês meditarem sobre o assunto. É óbvio que é necessário uma investigação mais profunda e isso deve ser feito em sala de aula. Eu quero pedir para você que, se puder, se tiver um tempinho, e se inscreva no canal. E muito obrigado a todos. Um abraço.